Olá pessoal, chegamos aí no último texto, antes aí do nosso exercício que vai acontecer. E só relembrando um pouquinho o histórico, no último texto a gente falou com um pouquinho mais de detalhes sobre como é que eu reduzo a termo ali a sintaxe de risco. A gente falou de cada pedacinho, cada terço ali da sintaxe de risco. Vocês vão ver que uma vez que a sintaxe de risco foi feita, a gente já tem uma base para fazer a valoração desse risco. Descobrir se ele é realmente importante, se ele é realmente materialmente relevante. E a gente pode até ter uma ideia de quais os riscos são mais importantes e quais são os menos importantes por meio dessa valoração. Bem, essa valoração não tem como não ser subjetiva, mas a gente pode ajudar a ser um pouquinho mais objetiva quando a gente adota alguns fatores aí de decisão. Então vamos lá? A partir da sintaxe de risco, a gente pode pensar em probabilidade de ocorrência desse risco, ou seja, ele se tornar realmente uma situação ruim ou um problema. E a gente pode pensar na consequência, assim, se ele acontecer, o que de ruim acontece, tomando por base aí a situação encontrada e o critério que a gente elegeu. Então, a gente pode utilizar esses fatores para isso. Então, como é que eu utilizo a causa, né, dentro da sintaxe de risco, nessa ideia de valoração? Bom, a causa tem muito a ver com a probabilidade de ocorrência. Então, a gente pode ir lá e olhar, bom, quão importante é essa causa? Quantas vezes ela aconteceu? Qual a importância das vulnerabilidades dessa causa? Então, relembrando, né, pessoas, processos, produtos, tecnologia, a gente tem que ver o quão importantes são as vulnerabilidades associadas a pessoas, processos e produtos e tecnologia e que podem levar a situação encontrada do objeto ser diferente do critério, ou seja, o que é ser diferente do que deveria ser. Então, a gente vai utilizar isso com escalas, vocês vão ver aí algumas figurinhas que a gente colocou com sugestões de escalas e pontuação, para a gente decidir quão provável é que algum evento indesejável aconteça. Então, vocês vão ver que a gente pode se basear no histórico da ocorrência ou mesmo na lógica, né, dos processos de trabalho, das sequências que estão desenhadas para os processos de trabalho e para os produtos, até da sua complexidade. Em políticas públicas, a gente vai ter coisa mais complexa e coisa menos complexa, que envolve mais inovação, menos inovação, mais dinheiro e menos dinheiro. Tudo isso vai envolver, tudo isso vai ser envolvido no processo da gente entender qual é a probabilidade. Bom, e a consequência? A consequência eu vou lá para o outro lado, né? O que de ruim acontece em relação aos objetivos? Então a gente vai buscar os objetivos com base no COSO. Então a gente tem objetivos aí estratégicos, operacionais, de comunicação e que são importantes para a gente categorizar os objetivos da política pública, certo? E a gente tem os impactos, de onde a gente foi beber, que fonte a gente foi beber esses impactos. Então a gente vai buscar esses impactos lá do PMBOK, que é um referencial de projetos. Então, quão importante é o impacto em cima de um objetivo. E a gente vai passar algumas escalas numéricas para vocês se basearem e conseguirem tomar essa decisão em grupo. Outra coisa importante é que essa decisão seja em grupo, para que a gente ajude um pouquinho a eliminar viés. O viés é totalmente eliminado? Não, mas essa gestão de riscos da auditoria que a gente faz, uma delas é decidir colaborativamente, é chamar pessoas para tomar parte dessa decisão, que são boas medidas para a gente eliminar viés. Bem, e o que eu vou fazer com isso? Bom, vocês podem colocar isso dentro de um diagrama de verificação de riscos, onde vocês vão perceber que aqueles riscos que vão estar no canto superior direito de quem lê ali o diagrama de verificação de risco é que vão ser os mais altos, ou os mais importantes, ou os mais perigosos e com mais chances de acontecer, enquanto aqueles que estão mais próximos dos eixos ali do diagrama ou do gráfico vão ser aqueles materialmente menos relevantes e que provavelmente a gente não vai levar para frente, ou seja, a gente não vai estudar os controles que estão ligados à atividade que eles influenciam esses riscos, né? Ou essas coisas que podem acontecer ruins. Então a gente vai terminar aí esse módulo com o DVR e com o produto importante, que é quais os riscos inerentes são materialmente relevantes para o processo, para o produto final da nossa auditoria.
Bem, de posse daquilo que é materialmente relevante, a gente vai fazer os exames dos controles e aquilo que não é materialmente relevante, a gente nem vai se pronunciar na auditoria. Faz parte do escopo, mas a gente não se pronuncia porque não é importante, pelo menos ali no desenho do trabalho que a gente fez. Bom, com esse texto a gente termina esse módulo e já se prepara para o exercício, né, que é a próxima atividade que a gente vai fazer. A gente vai praticar isso aí que a gente viu ao longo da semana. E o próximo módulo, módulo 4, a gente já vai entrar em maneiras de como eu faço o controle, né? Como é que eu avalio se o gestor está fazendo a parte dele para eu me pronunciar ali no final da auditoria, né? Eu, quando eu digo a equipe, sobre se tem coisa errada acontecendo ou não tem coisa errada acontecendo, que é uma simplificação de a situação encontrada, ela confere ou não com o critério que a gente elegeu. Um grande abraço, boa leitura para vocês.